Chegou o dia de mais um Resume Aí, Júlia. E olha, hoje temos 2 livros para indicar para vocês. Não quer dizer que vocês de repente tenham que ler os 2, mas eu acabei escolhendo, falar sobre Abílio Diniz, que acabou falecendo, agora, nesse mês de fevereiro de 2024, com 87 anos. E por que eu escolhi trazer esse livro, que nem são livros tão recentes, Esse é de 2004 e esse é de 2015, para falar um pouco da trajetória de Abílio, Porque eu acho que a gente acaba escutando muito sobre ele, acabou escutando muito, por causa do falecimento dele aos 87 anos. Mas eu já li esse livro já tem bastante tempo. E, de novo, eu acho que eu sempre me preocupo, que não é com... Às vezes alguém pode pegar e falar assim, mas ficar falando sobre alguém ou ficar idolatrando, não é sobre isso. Eu acho que quando a gente fala sobre uma pessoa, quando a gente busca uma leitura sobre uma determinada personalidade importante para o país, como foi o Abílio, a gente tem que tomar cuidado, para a gente poder não endeusar, porque é uma pessoa como outra qualquer, que durante toda a sua trajetória, cometeu erros e acertos. E o que eu acho muito legal, de que quando a gente pega a Cristiane Correia, ela faz muitas biografias de pessoas que se destacaram no mundo de negócios, Então eu já li outras biografias dela e ela tem uma leitura super legal. E ela faz exatamente a história junto com a pessoa. Então aqui tem muitas passagens de que realmente o Abílio fez. E eu me lembro, quando a gente gosta muito de um livro, eu me identifiquei tanto com a história de Abílio, porque assim, o jeito dele, super me identifiquei, assim, achei muito legal. Pra você ter noção, quando a gente gosta de ler o livro, esse livro aqui, eu me lembro até onde eu estava quando eu li. Eu me lembro que eu estava fazendo uma viagem com os meus filhos, com a minha família, com meu marido, para Paraty. E aí eu me lembro, em momentos assim, da gente parar um pouco de fazer as coisas e eu correr, porque eu queria saber o que ia acontecer depois. Então a história dele é uma narrativa tão envolvente que a gente fica assim querendo saber, mas e agora? O que aconteceu? Deixa eu ir lá ver. Parece realmente uma história contada. Então é muito gostoso de ler esse livro. Eu amei na época que eu li. Separei alguns trechinhos, de que realmente é uma história contada sobre a vida dele. Então é muito gostosinho. Copiar. Então é um capítulo, que tem esse título. Porque o Abílio, ele começa a trajetória dele, para quem não conhece muito a história, ele é filho, de um imigrante que é o senhor Valentim, que veio e depois, de se estabelecer aqui no Brasil, ele acabou vendo, quando ele estava chegando de navio, Pão de Açúcar no Rio e ficou em São Paulo. Desceu em São Paulo e ficou com aquele Pão de Açúcar na cabeça. E aí ele acabou montando, uma primeira mercearia com perfil supermercado, que naquela época, quando ele montou, era super assim, não tinha muitas. Era aquela coisa era mercearia antigamente, que você ficava atrás do balcão, a pessoa pegava e te entregava. E ele veio, se eu não me engano, foi a segundo supermercado ali em São Paulo, quando estava crescendo isso, de você pegar, colocar dentro de uma cestinha, passar e pagar. Pra gente é muito comum, mas na época era uma super tendência. Estava começando o supermercado na época, foi com o pai de Abílio Diniz, senhor Valentim. E por que aí o Abílio veio, estudou, fez FGV, estudou administração, e aí para ele ficar no Brasil, porque ele estava querendo ser professor, rodar o mundo, enfim, estava com todas as ideias já grandes, esses pensamentos grandes, o pai, para ele poder ficar por perto, ofereceu a segunda unidade desse supermercado para ele tomar conta. E como ele era muito movido a desafios, ele acabou topando, então tá, então vou ficar aqui, vou pegar essa segunda unidade do supermercado e vou tocar. E aí ele fez tudo isso acontecer, Esse crescimento foi super rápido. Eles tinham um modelo onde eles compravam um terreno e aí depois a Abílio tirou isso. Não, pra gente poder conseguir crescer mais rápido, a gente vai alugar, montar, enfim, foi mudando e fazendo tudo aquilo crescer. Eu acho que
por estar na FGV, acabou utilizando muitas coisas que ele aprendeu e fazendo tudo isso crescer. E esse capítulo, copiar, 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 é porque ele defendia muito isso. Ele sempre falava assim, não precisa de inventar roda. E no livro descreve toda essa trajetória. Então ele viajava muito, ele ia para fora do Brasil, ele via como as grandes redes, como os supermercados estavam atuando, como que fazia. Então, enfim, ele ia para os concorrentes, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, via as coisas que estavam acontecendo e replicava nas redes do Pão de Açúcar. E aí, né, como toda empresa familiar, aí ele tem um capítulo aqui que fala racha da família. E aí você vai super se envolvendo na história, porque aí você vai vendo toda a trajetória e depois vem. E o seu Valentim ainda era vivo na época, né? E aí começou uma briga entre irmãos, né? Porque cada um se sentia querendo fazer mais parte da gestão, tudo. E como a Abílio começou lá atrás, ele se sentia muito dono daquilo tudo, mesmo sendo uma empresa familiar. E aí houve um primeiro problema na família. E aí depois, né, eles ficaram perto da falência, né? Então, quem acompanhou essa história do Pão de Açúcar ficou perto da falência, o Pão de Açúcar. Quando aí eles falam que eles construíram um palácio de cristal, eles construíram, viram que estava tudo indo bem, fizeram um mega empreendimento, super investimento, e aí veio assim esse perfil da falência, e aí ele teve que cortar, concentrar e simplificar. Então olha quanta riqueza que esse livro vai mostrando de uma trajetória onde várias coisas aconteceram. Então ele teve que começar a fazer cortes, ele conta aqui que ele teve que demitir milhares de funcionários, teve que concentrar todos os negócios em um único, ele saiu desse grande prédio, acabou com tudo. Isso mostra que às vezes para a gente sair de uma rota de falência, a vaidade tem que ficar muito de lado, porque às vezes você abrir mão de uma coisa grandiosa para voltar para uma coisa menor, para muitos é dar um passo atrás, e tem muita gente que não consegue dar esse passo atrás por causa da vaidade. E aí às vezes acaba a empresa falindo porque o gestor, o CEO daquela empresa não consegue deixar o ego de lado, sabe? E aí ele vai contando tudo isso, como que aconteceu. E, né, antes disso ele foi sequestrado, né, ficou 6 dias no cativeiro. E aí o livro mostra algumas fotos, né, na verdade, quando ele foi libertado e como que ele era uma pessoa assim de muita fé, né? Quando tudo isso aconteceu, mostra esse lado dele. Enfim, mostra muitas coisas da personalidade dele, como que tudo isso aconteceu, depois como que ele teve que, para se capitalizar depois dessa falência, vender grande parte do Pão de Açúcar para pro grupo Cassino, né? E essa eu me lembro que foi uma parte que eu ficava louca para chegar em casa para ler, que foi quando ele teve que, na verdade, né, quando ele assinou esse contrato, ele já assinou um contrato com essa empresa vendendo, falando que ele ia sair dessa posição de CEO. Mas quando realmente chegou o prazo do contrato para ele sair, ele queria fazer de tudo para burlar o contrato, para ele continuar controlando toda a empresa Pão de Açúcar. E aí foi um bafafá danado, né? Porque imagina, quando é o velho apego, assim, né? Quando você vai desde o início daquela empresa, é muito difícil, imagino eu, né? Se desapegar daquela empresa e passar o controle daquela empresa para um outro gestor, né? Parece que a gente leva ele, ainda mais ele, que era muito ativo, muito esportista, muito saudável, né? Então eu acho que ele se sentia capaz, ele na época tinha 65 anos, se sentia muito capaz de tocar aquilo tudo. Então ter que dar aquilo ali pela uma decisão que ele teve de vender grande parte para se capitalizar, foi muito difícil para ele. E aí ele conta tudo, como que foi difícil, que ele não queria, era um embate, mas no final das contas realmente ele teve que passar a direção, né? Hoje o Pão de Açúcar já não pertence mais à família. Mas ele veio para uma outra frente, né? Já começou, né? Porque como ele era muito inquieto, aí ele já começou a entrar em outros negócios, que é o último capítulo desse livro falando sobre isso. Então esse livro é muito legal, assim, é gostosa a narrativa da Cristiane, sabe? Contando essa história e muitos, assim, ela construiu essa história junto do Abílio.
Mas depois que eu li esse livro e amei, fiquei apaixonada, eu fui procurar outros livros dele. E aí eu encontrei esse livro aqui, que foi escrito inclusive antes desse. E esse é um livro que eu fiquei apaixonada pelo Abílio, no sentido de que como ele leva a vida dele. Então esse livro aqui, Caminhos e Escolhas, esse é sobre a trajetória dele mesmo, contando tudo, como tudo aconteceu. Mas esse são lições de vida de como ele levava a vida dele. Muito disciplinado com a alimentação, muito disciplinado com o esporte, muito disciplinado com a espiritualidade. Então tudo isso era muito importante para ele, né? Até antes de fazer esse resumo aqui para vocês, eu estava escutando o último TED dele que ele fez aos 81 anos, falando um pouco sobre como são os princípios da vida dele, né? Então que ele coloca ele mesmo em primeiro lugar, pensando, eu entendo isso, pensando que para ele poder cuidar, né, da saúde dele e da família dele, ele precisa de estar bem. Então ele foca muito na saúde dele, como saúde espiritual, saúde física, enfim, para ele poder estar bem para poder cuidar da família. E dentre os princípios dele, o que é muito doido, nem a parte de trabalho entra. Ele fala que ele está aos 81 anos, né? Fala que talvez mais jovem isso não seja dessa forma. Cuidar de si, saúde e família. E fala que o grande propósito da vida dele é a felicidade. Então, ele é super assim, eu super amei ler toda a história dele, como que mostra-se amadurecimento da trajetória dele como pessoa, né? Que ele era muito brigão, tinha muitas dificuldades, teve muitas dificuldades familiares, mostra realmente que não é um ser humano perfeito, teve muitas dificuldades na trajetória dele, mas que ao final, né, ele consegue, aos 81 anos, nesse TED, falando também que nesse livro, já de 2005, ele já mostra realmente muitas características de como ele era disciplinado com ele mesmo, com a saúde dele, enfim, com a espiritualidade dele. É muito legal, tipo um manual, assim, sabe, de tudo, como ele realmente vivia. Tá aí, fica a dica de ler um pouco sobre esse grande empresário brasileiro, né, que foi o Abílio Diniz, e que nesses dois livros contam muito sobre como tudo aconteceu realmente na vida dele. Tenho certeza que vocês vão gostar.